Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no nosso canal Dois Toques, para a gente, obviamente, reverberar a entrevista do senador Carlos Portinho ontem na ESPN, fazendo uma crítica à postura de alguns jornalistas, de alguns meios de comunicação que simplesmente furtaram o direito de resposta do senador, fazendo piadas, ironias, deboches na CPI. O Carlos Portinho respondeu de maneira com propriedade. E olha, de certa forma, como ele muito bem colocou, fica parecendo até um conluio, né? Porque se a gente desconfia de A, B e C nessa questão de manipulação de resultados, daqui a pouco a gente vai ter razão para desconfiar também de jornalista, né? Porque não é que o jornalista seja obrigado a concordar com tudo que se é falado na CPI. Mas você simplesmente colocar uma verdade sem dar o direito de resposta chega a ser um pouco estranho, né? E o Carlos Portinho fez essa crítica muito bem feita, a gente vai reverberar aqui. Aliás, tem aquele adágio, né, de que a justiça é cega, no sentido de que não vê privilegiados, né? Assim deveria ser. Mas a gente poderia até dizer que o jornalismo, em grande parte, está cego no pior significado da palavra, o de não querer enxergar. Enxergar somente aquilo que convém. E aí eu vou fazer uma crítica aqui a alguns jornaleiros, né, que não é o pessoal que toma conta de banca não, tá? Mas é o jornalista que faz papel de palhaço, não faz o papel de investigação, simplesmente o de emissão de opinião sem fundo de verdade, somente com paixão ou interesses escusos, né? Porque tantos foram aqueles que falaram que SAF era calote, porque o clube que vira SAF quer dar calote, que clube que é sério não adere a isso, e a gente está vendo aí o Corinthians, né, no caminho do buraco, para não falar outra coisa. Talvez tenha que considerar realmente, isso se tiver algum interessado, né, talvez tenha que considerar se transformar numa SAF, numa empresa, para ser melhor gerido. Agora, cadê aqueles detratores que falaram que SAF era calote? Ontem, o senhor Tairo Arruda, CEO do Botafogo SAF, falou muito bem sobre essa questão de pagamento de dívida tributária, pagamento de dívida civil e de dívida trabalhista. O Tairo Arruda, CEO do Botafogo SAF, que é Longamanos, representante do senhor John Textor da Eagle Holdings, eles pegaram o Botafogo com praticamente mais de 1 bilhão de dívidas, mais de 1 bilhão de dívidas, e podem simplesmente deixar o Botafogo no final desse ano com todas as dívidas equacionadas. Ao final de 2024, todas as dívidas equacionadas, mas não tem milagre, né? Mas cadê os jornaleiros que antes gritavam aos 4 cantos do mundo dizendo que SAF era calote? Não tem a hombridade da profissão de se retratar, né? Não tem essa humildade. Mas vamos voltar aqui ao senador Carlos Portinho. E eu peço a você que está ligado aqui nos Dois Toques, independente do time para o qual você torça, se é SAF, se não é, a gente pede que você deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos na rota dos 23 mil inscritos aqui, canal novo. Vamos chegar aí a 3 meses de canal e a gente está com uma adesão muito bacana aí do público. Peço a vocês aí essa moral. Vamos lá. Carlos Portinho, de várias coisas que ele falou na CPI, ele respondeu àqueles que o ironizaram, dizendo: nossa, descobriu a pólvora, que o VAR pode escolher as imagens e ele manda as imagens que achar melhor. Mas lá na regra do VAR está muito claro, na regra da FIFA, né? Tanto o VAR aplicado internacionalmente como nacionalmente, tem ali um adjetivo melhores ao lado do substantivo ângulos. Então o VAR precisa enviar os melhores ângulos. Não diz todos os ângulos e não diz os ângulos que ele achar melhor. São os melhores ângulos. E quando nós falamos em melhor ângulo, depende do contexto, da narrativa, tá? Qual é o contexto da partida que está em xeque ali, o Palmeiras 4, Botafogo 3? O senador Carlos Portinho traz isso claramente. E muitos jornalistas simplesmente ignoraram isso. Por mais de 2 vezes, o árbitro da partida, o Braulio, ele pergunta quem tocou primeiro na bola. Deixa eu ver, quem tocou na bola? Quem tocou primeiro na bola?
Essa pergunta é sufocada pela escolha, pela discricionariedade do VAR, Rafael Trace, e os outros que estavam lá também, né? Essa pergunta não é respondida. Existe uma imagem que é suprimida. Por que razão? É isso que eles vão investigar, o Ministério Público. O senador Carlos Portinho não abre mão da investigação dessa partida. Não abre mão. Ainda mais sendo o Rafael Trace no VAR. Por que esse ângulo foi omitido se ele respondia a pergunta do Braulio? Ele respondia a pergunta do árbitro. Então não adianta jornalistinha A, B, C, de emissora A, B, C, tentar sufocar, tentar ironizar. Parabéns aí à ESPN, porque deu o espaço para o senador ter o seu direito de resposta, tá? Então, quando a gente fala na profissão de jornalista, a profissão está em decadência e tal, é muito por conta disso também. De jornalistas que têm voz para milhões de pessoas em rede aberta, em rede fechada, em grandes emissoras, e fazem um trabalho como esse. Um trabalho que não condiz com a nossa profissão, que é dar direito de resposta a todos, que nunca é emitir uma opinião ou uma verdade unilateral. Eu preciso ouvir os envolvidos. Parabéns à ESPN por isso. E aí a gente fica até colocando em xeque, né? Se a gente fala de possível envolvimento de jogadores, arbitragem, daqui a pouco eu vou também ter o direito de desconfiar de jornalistas, né? Por que querem tanto abafar o caso? Não sei. Vamos investigar, né? E que os órgãos competentes possam investigar. Tem muita coisa aí, hein? Agora vamos lá. Sobre o papel e o desserviço que alguns jornalistas ou ex-jornalistas, mais para jornaleiros, fazem, eu quero destacar aqueles que falaram que SAF é calote. Ontem, no podcast da Botafogo TV, o CEO do Botafogo SAF, Tairo Arruda, ele deu uma demonstração muito pedagógica para aqueles que ainda acham que SAF é calote, que SAF é não pagar dívidas. Pegaram um clube com mais de 1 bilhão em dívidas cíveis, tributárias, trabalhistas, e você em 2 anos e meio equacionar para 600 milhões, tendo praticamente 600 milhões de receita, é você tornar um clube sustentável em 2 anos e meio. 2 anos e meio. A gente vai falar isso daqui a pouquinho lá no canal Gigante Glorioso, né? Você que está aqui no Dois Toques e não conhece o nosso canal, Gigante Glorioso, a gente vai falar basicamente sobre a entrevista, o podcast que o Tairo Arruda participou. Mas a maneira como ele expõe o trabalho da equipe da Botafogo SAF para equacionar, não é pagar, sanar, é equacionar. A dívida equacionada é aquela que não incomoda a receita, é aquela que não, por exemplo, a dívida trabalhista. Por que a Botafogo SAF focou na dívida trabalhista em primeiro lugar? Porque ela faz com que você perca receitas o tempo inteiro. São penhoras o tempo inteiro. São penhoras. O tempo inteiro o Botafogo sofria penhora para pagar A, B, C, D, dívida trabalhista. A tributária você tem um prazo maior. A cível, o Botafogo não conseguiu resolver a cível com o RCE. A trabalhista conseguiu. É uma dívida equacionada. A cível, o Botafogo entrou na recuperação extrajudicial. Mais de 65% de adesão. Isso é impressionante. Dívidas pagas a curto prazo e a médio prazo praticamente sanando, equacionando as dívidas cíveis do Botafogo. Até o final do ano, o Botafogo garantiu que também vai equacionar as suas dívidas tributárias com o governo federal. E aí você tem o passo para um clube sustentável. O Botafogo hoje tem pouco mais de 530 milhões de receita. Se o Botafogo fechar com 600 milhões de dívida equacionada, você sai de 1 para 10, né, que era o Botafogo que tinha 100 e poucos milhões de receita com 1 bilhão de dívida, você tem aí uma proporção de 1 para 10. Você ganha 1 e tem que pagar 10. É desigual, é impossível trabalhar, é impossível respirar para partir do 1 por 1, 1 para 1. Isso é gestão, isso é seriedade. Alguém vai falar isso? Que bom que hoje as
agremiações, os clubes, as SAFs, têm uma TV, para que elas possam esclarecer o seu cliente, o seu torcedor e aqueles que gostam de futebol, que gostam de gestão, para que a verdade seja exposta, né? Porque senão a gente fica refém das notícias que, assim como no VAR, eles escolhem as imagens ao seu bel prazer, das notícias que os jornais e telejornais escolhem ao seu bel prazer. A gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta, porque hoje é um dia importante na CPI de manipulação de resultados. A gente volta trazendo aí os bastidores sobre o assunto. Aquele abraço!